Em um mundo sitiado por demônios, um grupo de heróis se ergue como o último bastião de esperança. Eles são o grupo do herói, os aventureiros de mais alto nível, e entre eles está um jovem chamado Rick. Seu líder, o cavaleiro sagrado Ains von Gransden, de repente declara que Rick G. Nelfield, o mago de suporte do grupo, está demitido. Rick fica chocado com o aviso abrupto, enquanto outro membro do grupo o aconselha a esperar, chamando Ains de preocupado à toa. A memória de uma batalha recente passa por sua mente. Um demônio colossal estava diante de Ains, que afirmava com confiança que tal criatura não era páreo para sua espada. Rick, sentindo que era seu dever proteger seus companheiros, estendeu a mão para ajudar, mas, como sempre, sentiu que estava um passo atrás. Com um sorriso selvagem, Ains havia liberado uma habilidade devastadora, quebra de mana, obliterando a criatura instantaneamente. Ele havia zombado da facilidade da vitória, chamando-a de um final anticlimático. De volta ao presente, a santa do grupo, Sasha, tenta explicar a Rick que foi magia. Mas Ains interrompe, com um rosto contorcido em desdém. Ele acusa a magia de suporte de Rick de ser inútil, afirmando que quase perderam uma luta anterior por causa dela. Ele declara que Rick não passa de um aproveitador e um perigo para todos eles. De repente, o chão treme e um minotauro monstruoso surge diante deles. O rugido da fera ecoa enquanto Sasha e outra companheira são jogadas ao chão. Rick encara, incrédulo, perguntando-se de onde tal criatura poderia ter vindo. Ele imediatamente começa a conjurar um feitiço de classe 2 enquanto Ains grita para ele se apressar. Do chão, Sasha implora por sua ajuda, explicando que os monstros especiais nesta área são fortes demais e a deixaram, junto com a guerreira Reis, incapaz de se mover. Elas estão paralisadas. Respondendo aos seus apelos, Rick avança. Ains grita atrás dele, questionando sua hesitação e ordenando que ele mire corretamente, garantindo que cobrirá a retaguarda. Ele nunca alcança seu alvo. O punho maciço do Minotauro o atinge com força brutal, arremessando-o para longe. Seus companheiros gritam seu nome em horror. Vendo cair, Sasha decide agir, preparando-se para lançar um feitiço de grande magia de classe 3. Seu feitiço se manifesta como raios de luz que atingem as costas da fera. Ela chama por Rick, dizendo-lhe para não ser imprudente, pois não pode se dar ao luxo de perdê-lo. Enquanto isso, Ains instrui friamente Reis a se preparar. A guerreira confirma seu comando. Ele liderou o grupo para longe, deixando Rick entregue à própria sorte. Do chão, Rick assistiu horrorizado enquanto seus antigos companheiros o abandonavam, bem no momento em que a arma massiva do Minotauro descia sobre ele. Um grito bruto de agonia rasgou sua garganta. Ele não conseguia entender o que tinha feito para merecer aquilo, enquanto seus aliados paralisados apenas observavam, impotentes para intervir. Seus pensamentos foram violentamente interrompidos quando uma lâmina atravessou seu torso. A dor era absoluta. Ele se perguntou, vagamente, se era assim que tudo terminava. Enquanto sua visão escurecia, imagens estranhas passaram por sua mente, um foguete com a palavra Japan, os faróis ofuscantes de um caminhão. Eram memórias de outra vida, um mundo que ele havia esquecido. Ele se viu flutuando em um vazio silencioso e estrelado. Uma voz serena ecoou pela imensidão, chamando seu nome. Ele não estava mais no campo de batalha, mas sim uma alma à deriva na escuridão. Um ser radiante apareceu diante dele, uma deusa. Ela o cumprimentou gentilmente, explicando que ele já havia morrido uma vez, em sua vida anterior, enquanto protegia alguém. Para evitar que o choque fosse grande demais, ela havia selado essas memórias. Sua calma se transformou em um leve pânico. A deusa confessou que a magia de suporte que ela lhe concedeu foi um erro, não era o poder que ela realmente pretendia que ele tivesse. Ele ouviu, e a compreensão começou a surgir, enquanto ela revelava o verdadeiro nome da habilidade que estava adormecida dentro dele, magia da criação. Ela continuou, explicando sua natureza. A magia da criação podia fortalecer feitiços existentes e até mesmo criar todo tipo de coisas. A extensão total desse poder, ela lhe garantiu, ficaria clara quando ele realmente precisasse saber. Com um gesto final e terno, a deusa se inclinou e beijou sua testa, sussurrando que estava orando por sua felicidade nesta vida. Uma luz brilhante preencheu sua visão quando seus olhos se abriram de repente, uma nova determinação queimando dentro dele. Ele recobrou os sentidos com um suspiro, a visão da deusa ainda fresca em sua mente. Olhando para as próprias mãos, em seguida, para o campo de monstros mortos ao seu redor, ele entendeu. Não tinha sido um sonho. Ele encarou a palma da mão estendida, lembrando-se das palavras de Sasha. Uma nova sensação, uma onda de poder, confirmou sua consciência. Aquilo era real. Sua determinação se fortaleceu. De pé em meio à carnificina, ele canalizou a energia recém-descoberta, a magia da criação de Rick G. Nelfield, e bradou um único comando para seus inimigos. Perdei. Em resposta ao seu comando, uma torrente colossal de água irrompeu do chão, engolindo os monstros restantes em uma onda violenta e purificadora. O poder imenso veio com um custo. Ele sentiu não apenas sua magia, mas sua própria força vital se esvaindo. Seu corpo amoleceu, caindo do céu. No chão, Sasha observava seu retorno, com uma expressão de preocupação no rosto. Enquanto a consciência se esvaía, a memória da traição veio à tona. Ele viu Ains segurando seu corpo inconsciente, com um sorriso presunçoso. Ains admitiu que Sasha tinha sido uma isca útil e que o próprio Rick fora um ótimo peão. Ele declarou ao resto do grupo do herói que eles salvariam o mundo e que a vida de Rick traria felicidade a todos. O peso daquelas palavras o despertou. Ele se viu deitado em uma cama de verdade, com a luz do sol entrando por uma janela próxima. Estava em um lugar completamente diferente. Ele se viu olhando para um rosto familiar.
A garota, que era exatamente como Sasha, perguntou se ele estava acordado. Confuso, ele a questionou, mas ela simplesmente afirmou que ele estivera inconsciente. Para seu choque, ela então perguntou se era a primeira vez que se encontravam. Ela sorriu, aliviada por ele estar bem. Apresentou-se formalmente como Sasha, a santa, e pediu que ele fosse ao salão principal mais tarde, quando se sentisse melhor. As palavras dela o deixaram atordoado. Sua mente voltou ao passado, um plebeu adotado pela nobre casa Nelfield. Ele se lembrou da pressão constante. Se fosse deserdado, perderia tudo. Ele tinha que obedecer a seu pai, não importava o que. Ele se lembra de uma época em que estava acamado, com os membros de seu grupo, a garota do cachecol, o portador da tocha e outro companheiro, preocupados com sua condição. Eles temiam que ele pudesse morrer, mas ele sentia que não tinha outra escolha a não ser se esforçar mais. Essa memória transita para um momento mais recente com seu grupo, onde ele disse confiantemente para esperarem por seu retorno. Sua tentativa de se juntar a eles foi recebida com a fúria fria de Ainz. Enquanto Reis e Sasha observavam, Rick tentou explicar que tinha visto Ainz em perigo, mas Ainz o interrompeu, com a voz carregada de desprezo. Ele questionou se Rick entendia por que ele era tão acessível e fácil de conversar. O motivo ficou claro quando Reis apresentou um diário. Ainz lembrou-se de ter ordenado uma investigação sobre o passado de Rick, que desenterrou este mesmo livro. Seu conteúdo revelou o que ele interpretou como os pensamentos instáveis de Rick e sua obsessão perturbadora por Sasha. Uma onda de horror tomou conta de Rick. Ele gritou que tudo não passava de um mal-entendido, que os sons e o desespero o estavam sobrecarregando. Ele insistiu que o diário não passava de um amontoado de pensamentos incoerentes. Seus apelos foram ignorados. Ainz o declarou expulso do grupo, afirmando que não podia tolerar alguém com tamanha instabilidade, muito menos alguém que parecia determinado a formar um harém em suas fileiras. Ele caiu de joelhos, implorando para que esperassem, mas Ainz estava decidido, ordenando que ele nunca mais aparecesse. Enquanto Ainz e Sasha partiam, Reis e o portador da tocha lançaram olhares de pena para ele. Deixado sozinho na clareira, Rick só pôde observá-los partir. Ainz, por sua vez, reconheceu uma dívida de gratidão por ter sido salvo, mas decidiu que aquele era o limite de sua associação. Um sorriso súbito e maníaco se espalhou por seu rosto. Ele tinha conseguido. Estava finalmente livre do príncipe egoísta e do fardo de ser um aventureiro. Mas a euforia foi passageira. A esmagadora constatação veio em seguida. Sasha o desprezava e, agora, expulso do grupo, ele não tinha para onde ir. Sua casa certamente o expulsaria também. Tendo recuperado as memórias de uma vida passada, Rick G. Nelfield é formalmente exilado do grupo do herói. Ainz von Gransden o declara um incômodo para as ambições do príncipe. Enquanto Rick recua, é informado de que está sendo banido. Afastando-se sozinho, com as mãos atrás da cabeça, Rick reflete que, embora tenha provocado esse resultado de acordo com seu plano, agora ele está por conta própria. Seu plano, no entanto, é cheio de perigos. Ele se lembra do aviso severo de seu pai. Se suas memórias passadas fossem descobertas, ele seria deserdado, marcado como traidor pela corte imperial, e sua própria família receberia a ordem de executá-lo. Com essa sombria constatação, ele sabe que precisa fugir. Se for encontrado, não apenas sua própria vida, mas também a de sua mãe, estará perdida. 3 dias depois, ele chega à cidade de Granden Doldra. Tendo caminhado por algum tempo, ele decide que é uma boa oportunidade para explorar as ruas movimentadas e ver o que o lugar tem a oferecer. Enquanto caminhava pelo mercado, ele esbarra acidentalmente em uma jovem, desequilibrando-a. Ela olha para ele, assustada. Ele rapidamente estende a mão, perguntando se ela está bem. Ele a ajuda a se levantar, tranquilizando-a. A garota agradece por sua ajuda no momento em que uma criança pequena com um cachecol listrado corre para se juntar a ela. A jovem sorri radiante, explicando que é uma comerciante e teve um dia de muito sucesso vendendo suas mercadorias. Rick comenta sobre seu sorriso adorável, e ela agradece por sua gentileza. Mais tarde, ele se despede dela enquanto ela se prepara para partir em uma carroça. Ela o convida para visitar sua loja no País dos Mercadores, e ele lhe deseja uma viagem segura. Enquanto a carroça se afasta, ele reflete que provavelmente se encontrarão novamente algum dia. Seus pensamentos são interrompidos pela chegada de uma carruagem ornamentada. Ele reconhece o brasão imediatamente, é o transporte exclusivo de sua família. Ele fica atônito, imaginando como poderiam tê-lo encontrado aqui depois de apenas 3 dias. Da carruagem emerge um mordomo idoso usando um monóculo. Ele se dirige a Rick formalmente, afirmando que seu pai está esperando. Rick toca a nuca, comentando sobre como foram rápidos. Sua expressão endurece. Faz muito tempo desde a última vez que viu seu pai. Ele é recebido por um rosto familiar, uma jovem a quem ele chama de Emília. Com um olhar severo, ela o lembra de que ele é, de fato, seu noivo. Ela expressa sua alegria por ele se lembrar dela e pergunta como ele sabia que ela estaria lá. Ele explica que deduziu que seu pai o confinaria na residência dela, uma conclusão lógica. Ela observa que o comportamento dele mudou desde a última vez que se viram. Para afirmar sua recém-descoberta autoridade, ela se senta e estende o pé descalço em direção a ele, afirmando que sua posição social inferior é o motivo pelo qual ele foi trazido até ela. Com um tom de comando, ela diz para ele se ajoelhar e lhe oferece uma única e esplêndida chance. Ele olha para cima, chocado com a exigência dela. Ela elabora sua oferta com um sorriso confiante, exigindo que ele se torne seu subordinado e a sirva pelo resto da vida. Atrapalhado, ele protesta, lembrando-a do noivado deles. Ignorando sua objeção, ela esclarece que o noivado não lhe oferece liberdade.
Embora a mãe dele possa fornecer alguma proteção, ela o lembra de que, como segundo filho de um conde da fronteira, sua posição é fraca e facilmente ameaçada. Enquanto ela fala, ele se ajoelha e começa a calçar o sapato dela. Ele a interrompe, declarando com convicção que não hesitará mais. Surpresa, ela tenta detê-lo, insistindo que ainda não terminou de falar. Ele a ignora, curvando a cabeça e agradecendo formalmente a Lady Emilia por toda a sua gentileza no passado. Com isso, ele se vira e sai da sala, chamando por seu assistente, Sebastian. Do lado de fora, o homem de capa vermelha está ao lado de uma carruagem, observando que Rick parece melhor do que o esperado. Rick admite que o encontro não foi o que ele havia previsto. Enquanto se preparam para partir, Emilia observa de uma janela, com um sorriso largo e genuíno se espalhando por seu rosto. Ela comenta consigo mesma que nunca o tinha visto sorrir daquele jeito antes. Do lado de fora, Sebastian confirma com Rick que é hora de ir. Agora nas ruas do território de Nelfield, Rick se prepara para o encontro inevitável com seu pai e irmão. Sebastian lhe entrega uma bolsa pesada, explicando que contém seu pagamento de rescisão e fundos de viagem. Rick a aceita, questionando se isso é realmente permitido. Sebastian garante que sim, pois foi um pedido direto da Lady Emilia. Ele então pergunta qual a resposta de Rick à oferta dela. Enquanto um guarda armado vigia, Sebastian revela suas novas ordens. Ele deve escoltar Rick até uma pessoa chamada Dede. De agora em diante, Rick deve se dirigir a ele como irmão. A revelação deixa Rick momentaneamente sem palavras. Ele é levado perante um jovem corpulento com um sorriso largo e perturbador. O homem se apresenta como Dede von Nelfield, o filho mais velho. Rick, com o olhar baixo, o reconhece em silêncio. O sorriso de Dede se transforma em um escárnio ao lembrar da oposição inicial de Rick, zombando da ideia de que um pouco de dinheiro lhe garantiria o perdão. Suas acusações se intensificam quando ele afirma que Rick é um personagem suspeito, que planeja envenená-lo e traí-lo. Rick, surpreso com as alegações absurdas, apenas consegue encará-lo, incrédulo. No exato momento em que o discurso de Dede atinge o auge, uma voz imponente corta o ar. Um homem mais velho e intimidador, o Margrave Nelfield, patriarca da família, avança, ordenando que Dede se cale. Ele revela que foi ele quem permitiu a presença de Rick, para a surpresa gaguejante de Dede. O Margrave repreende seu filho, declarando que tal comportamento é impróprio para um herdeiro. Ele acusa Dede de deixar um rancor mesquinho nublar seu julgamento e esquecer a benevolência de seu pai. Seu olhar frio então se volta para Rick, identificando-o como o filho nascido de uma plebeia que seu pai havia trazido para casa. Ele continua, com a voz carregada de desprezo, declarando que se Rick é incompetente, então seu sangue é inútil. Com um movimento rápido e preciso, uma lâmina é pressionada contra a garganta de Rick. O Margrave profere seu veredito final. Rick não é mais um Nelfield. Uma jovem parada por perto ofega, cobrindo a boca em choque. O Margrave olha de cima para o rapaz ajoelhado e lhe dá um ultimato: pegar sua mãe e deixar a cidade para sempre. Ele exige saber se foi entendido. Rick, ainda sob a ameaça da lâmina, só consegue ficar de joelhos e rende os dentes, enquanto o suor escorre por sua têmpora. O Margrave Nelfield dá uma ordem severa a Rick: pegar seu parente e deixar a cidade. Ele adverte Rick, perguntando se ele entende as consequências do desafio. A expressão de Rick se enrijece com determinação. Ele percebe que este resultado é ainda melhor do que esperava. A ordem da família é absoluta, permitindo que ele parta com sua mãe sem problemas. Enquanto Margrave e Dede se viram para partir, uma sensação de satisfação passa pela mente de Rick. Sua satisfação dura pouco. De trás das grades de um portão, ele observa Dede, que o provoca por sua aparente obediência. Dede questiona zombeteiramente se Rick realmente acredita que eles podem partir ilesos. As mãos de Rick se fecham em punhos enquanto o sorriso de escárnio de Dede se alarga. O jovem corpulento desafia o olhar desafiador de Rick e jura envolver sua mãe nisso. A ameaça desencadeia uma memória. Rick se vê de volta a uma aldeia desolada e empobrecida, vestindo apenas um short simples. Ele reflete sobre como o tempo parece ter parado ali, nada mudou em 4 anos. É a mesma vida que ele compartilhava com sua mãe. Uma resolução firme se enraiza, ele precisa sair daquele lugar. Enquanto ele está ali, uma voz alegre chama seu nome. Uma jovem, sua mãe, pula em suas costas com um grito alegre de bem-vindo de volta. Ela expressa seu alívio, admitindo quão preocupado esteve com ele. Ela desce de suas costas e se ajoelha diante dele, com os olhos marejados de lágrimas de orgulho. Ela comenta o quanto ele se tornou um homem. Envergonhado com o elogio, Rick só consegue chamar o nome dela enquanto ela enxuga uma lágrima. Dentro de sua casa humilde, Rick presenteia sua mãe com um pedaço de tecido etéreo e cintilante. Ela pergunta o que é, e ele a tranquiliza, dizendo que é apenas um tecido muito durável. Ele então pergunta se ela tem uma agulha, deixando-a com uma expressão confusa. Ele agora veste uma túnica simples feita do material brilhante. Ele explica que usou magia sagrada da criação para fazê-la. Sua mãe o encara maravilhada, exclamando que é verdadeiramente incrível. Ele descarta o elogio dela, chamando-o de um simples truque. Sua atenção então se volta para a refeição escassa diante deles, uma simples sopa de batata e sal. Ele repassa mentalmente a receita básica: descascar, cortar, adicionar sal, ferver. Uma gota de suor escorre por seu rosto enquanto ele encara o resultado insosso, e uma dura realidade o atinge. Ele entende que mesmo com os melhores ingredientes, um prato não é nada sem o tempero adequado. Uma ideia se forma, uma memória de uma vida passada.
Ele visualiza o processo: cozinhar ossos de galinha e vegetais aromáticos em fogo baixo, extrair cuidadosamente o caldo rico e condensá-lo em um cubo sólido. É um sabor que ele recriou meticulosamente através de tentativa e erro. Ele ergue o produto final, um pequeno cubo sólido, com um sorriso triunfante. Ele criou o consomé de galinha. Ele apresenta à sua mãe uma tigela do tempero que criou usando magia, sugerindo que ela experimente bebê-lo como se fosse um caldo. Surpresa ao saber que é um tempero mágico, ela concorda prontamente. Sua mãe toma um gole e seus olhos se arregalam de prazer. Ela exclama que a sopa agora tem um sabor complexo e que adorou. Satisfeito, Rick promete fazer para ela sempre que ela quiser. Ele então tem a ideia de compartilhar a comida deliciosa com a senhora e a jovem da favela, decidindo ir visitá-las. Quando ele se levanta para sair, sua mãe o detém com uma expressão preocupada. Ela o lembra que, se ele for visto na capital real novamente, será executado. Ela acrescenta que também foi avisada para ficar longe. Rick fica assustado, com a gravidade da situação deles voltando à tona em sua mente. Enquanto isso, em uma parte mais sombria da cidade, Dade interroga um grupo de figuras encapuzadas, perguntando se viram um certo garoto. Um deles confirma que sim. Com um sorriso cruel, Dade ordena que eles impeçam seu brinquedinho da favela, referindo-se à mãe de Rick. Em outro lugar, Dade confronta um homem grande e bigodudo, ordenando que ele e seu povo saiam. O homem, um mestre de guilda, pergunta se está é uma ordem do Margrave. Nesse momento, Rick chega, anunciando que trouxe o pagamento pela fazenda. O mestre da guilda olha para o pagamento que Rick oferece, um punhado de pequenas esferas brancas. Seu rosto se contorce de raiva enquanto acusa Rick de tentar enganá-lo com dinheiro falso, gritando que o registro é impossível. Nesse momento de confusão, os capangas encapuzados de Dade emergem da multidão. Um deles agarra a mãe de Rick por trás enquanto o outro contém Rick. O capanga o adverte para não se mover, ameaçando fazer o que quiser com sua mãe se ele resistir. Ele observa, impotente, enquanto sua mãe é mantida em cativeiro. Para seu choque, ela fala com uma calma determinação, dizendo-lhe para não se preocupar e que isso é diferente de seu tempo como esposa de um nobre. Rick só consegue gritar o nome dela em pânico. Dade se adianta, seu rosto iluminado por um prazer malicioso. Ele provoca Rick, perguntando se ele realmente pensou que poderia proteger alguém ligado a ele por sangue. Enquanto Rick chama por sua mãe novamente, ela simplesmente abaixa a cabeça em silêncio. Sua expressão então se suaviza em um sorriso caloroso e nostálgico. Ela pensa consigo mesma como ele era fofo quando nasceu. Rick fica completamente atordoado com a reação serena dela diante de tanto perigo. Sua nostalgia serena deixa seu outro filho, Dade, totalmente perplexo. Ele questiona o que está acontecendo, incapaz de compreender a situação. Sua confusão rapidamente se transforma em raiva, e ele berra para seus capangas encapuzados conterem Rick imediatamente. Enquanto o agarram, uma onda de poder emana de Rick. Ele rende os dentes, seu corpo se tensionando enquanto magia sagrada começa a fluir através dele. Ele os afasta com uma explosão de força, fazendo um dos capangas cambalear para longe. Sua mãe chama seu nome, sua expressão calma agora tingida de preocupação. Seu olhar está fixo e resoluto. Ele diz à sua mãe para não se preocupar, sua voz firme apesar do caos. Ela sorri calorosamente em resposta, garantindo-lhe que não está nem um pouco preocupada. Ela explica que Rick é uma criança gentil, e isso é tudo o que importa. A fé inabalável dela deixa Rick momentaneamente atordoado. Dade, no entanto, explode em fúria, gritando que sua autoridade está sendo completamente ignorada. Ele berra que até as leis do Império estão sendo desrespeitadas nesta demonstração de desafio. Ela diz calmamente a Rick que este é apenas o jeito de Dade fazer birra. Ouvindo isso, Rick cerra o punho em volta de uma das esferas brancas, uma decisão se solidificando em sua mente. Ele diz à mãe que o portão oeste está mais perto e que eles deveriam ir por ali. De repente, sons de pânico enchem o ar. 2 arruaceiros correm pela rua, gritando alegremente sobre perseguir uma pequena ovelhinha fofa. Abaixo deles, uma parte de um andaime desabou, prendendo uma jovem guarda. Presa pelas vigas pesadas, ela clama desesperadamente por alguém, qualquer um, para ajudá-la. Após ser exilado da casa Nelfield, Rick e sua mãe partiram para a Federação Comercial de Gil. Para sobreviver, ele começou a trabalhar como aventureiro, aprimorando suas habilidades contra bestas monstruosas pelo caminho. Sua jornada o levou a trabalhar como guarda para um comerciante chamado Thomas, que elogiou Rick por sua impressionante façanha de derrotar 10 minotauros sozinho. Impressionado, Thomas ofereceu contratá-lo para a missão de investigação bem remunerada que estava realizando. Rick e sua companheira, uma jovem comerciante, aceitaram agradecidos. Ele e a jovem comerciante conversavam sobre seu novo caminho, com ela observando que ser um aventureiro lhe caía bem. Nesse momento, seu antigo grupo, Ains, Sasha e Reis, apareceu. Eles o parabenizaram por seu desempenho, declarando que assumiriam seu lugar a partir de agora. Antes que Rick pudesse processar a chegada repentina deles, ele avistou algo se movendo à distância. Sua confusão foi interrompida pela percepção de que bandidos cavalgavam em sua direção. Enquanto passavam galopando, Thomas, o comerciante, notou que eles estavam perseguindo outra carruagem logo à frente na estrada. A aparição repentina dos bandidos assustou o cavalo que puxava sua carroça, fazendo-o entrar em pânico. Thomas lutou para retomar o controle, gritando que precisavam atravessar a rua estreita à frente. Rick observava, percebendo que a fuga era incerta. Enquanto a carroça se debatia, um grito desesperado por ajuda ecoou da carruagem à frente. Uma jovem nobre, Lady Emilia, debruçou-se para fora, com o rosto marcado pelo medo.
Rick e a jovem comerciante olharam chocados. O pedido de ajuda dela alcançou Rick, que imediatamente decidiu intervir. A jovem comerciante tentou impedi-lo, alertando-o sobre o perigo, mas ele insistiu que tinha que ajudar alguém que ainda estava vivo e pedindo socorro. Ele disse a Thomas que não podia pagar pelo cavalo e pela carroça, mas que correria à frente a pé. Ele tomou sua decisão. Anunciando a ativação de um feitiço, magia sagrada do tipo criação, classe 2, vendaval, Rick disparou para frente com uma velocidade incrível, deixando um rastro de poeira para trás. Thomas só pôde olhar, incrédulo, para a rapidez com que ele se movia. Enquanto isso, dentro da carruagem sitiada, os bandidos encurralaram Lady Emilia. Um deles, com uma bandana, a provocava, enquanto o outro, um homem maior, comentava que era uma pena matar uma garota tão bonita, mas que o resgate dela era o que realmente importava. A ameaça do bandido maior foi interrompida quando ele foi atingido com uma força imensa por trás, seu corpo sendo arremessado para frente. O ataque deles é interrompido quando uma figura passa rapidamente, desviando a lâmina que mirava em Lady Emilia. É Rick, que pergunta se ela está bem. Ele declara que é perigoso demais para ela continuar ali e que a levará para longe imediatamente. Ele então a pega nos braços, levando-a para um lugar seguro. Ao fundo, a carroça do mercador está virada. Emília agradece pelo resgate, mas avisa que, se ficarem, certamente serão mortos. Os bandidos restantes a cavalo ficam enfurecidos com a interferência. Um deles grita, questionando quem é esse tolo de bom coração, e jura que tanto ele quanto a garota serão mortos. Ele responde liberando uma torrente de magia de vento, criando uma barreira protetora ao redor de si e de Emília. Os bandidos recuam em choque, percebendo que ele é um usuário de magia. Um deles observa que suas espadas não podem alcançá-lo e incita os outros a atacar agora. O ataque açoitado pelo vento se mostra demais para os bandidos. Movendo-se com uma velocidade estonteante dentro do vendaval, Rick os derruba, ficando de pé em meio aos bandidos derrotados enquanto Emília observa. Quando a poeira baixa, uma voz alegre pede desculpas pelo atraso. É Reis, acompanhada por Ains e Sasha. Ela cumprimenta Rick com um largo sorriso, comentando que ele não mudou nada e se apresentando como uma heroína. Rick a encara, surpreso. Ela continua, relembrando quando se conheceram, dizendo que ele parecia diferente na época. Corando, Reis admite que acha que nunca esquecerá aquele momento. Rick permanece perplexo com suas palavras, enquanto seus outros ex-companheiros observam com irritação. O momento nostálgico é quebrado quando um bandido sobrevivente agarra Reis por trás, fazendo-a de refém. Rick grita o nome dela, Luna-san, enquanto o bandido ameaça matá-la se alguém se mover. Ele reage instantaneamente. Em um borrão de movimento, Rick aparece atrás do captor, agarrando o braço do homem e torcendo para longe da garganta de Reis antes que o bandido possa sequer notar sua presença. Com a ameaça neutralizada, Rick puxa uma Reis abalada de volta para seus braços. Ela olha para ele, agradecendo por tê-la salvado e chamando de Rick-sama. Ele para sobre o bandido derrotado, seu corpo tremendo. A vibração crua do osso quebrando ainda persiste em suas mãos. Ele respira pesadamente, percebendo com um sobressalto que este é o sentimento da vitória. Enquanto ele processa o encontro violento, Emília se aproxima e toca seu braço gentilmente. Ela pergunta suavemente se esta foi a primeira vez que ele matou alguém. Rick, suando e de olhos arregalados, só consegue gaguejar em resposta. Ela continua, reconhecendo que tirar uma vida é uma parte natural do mundo deles, mas garante que nunca lhe pediria para fazer isso levianamente. Emília declara que ele é seu benfeitor, aquele que a protegeu, e que não tem intenção de tratá-lo com tanto desrespeito. Rick olha para ela, percebendo que ela estava preocupada com ele. Antes que ele possa responder, Ain se adianta, colocando uma mão reconfortante em seu ombro e dizendo que agora está tudo bem. Sua atenção é imediatamente atraída de volta para Emília, que chama seu nome com um sorriso radiante. Ela declara que não vai deixá-lo escapar, deixando Rick momentaneamente confuso com sua súbita mudança de tom. Num movimento decisivo, ele pega Emília em seus braços. Ele diz a ela para se segurar firme, fazendo-a ofegar em surpresa e embaraço. Ainda a carregando, ele se vira para seus antigos companheiros. Ele diz a Ains, Sasha e Reis que ficou feliz em ajudar, acrescentando que havia se esforçado demais. Ele segue em direção à carruagem onde uma criada espera, com a corada Emília ainda em seus braços. Ele instrui a criada a cuidar de sua senhora, explicando que carregá-la pareceu mais rápido. Enquanto partem, Reis observa com um sorriso, pensando que aquilo parece uma aventura de verão. Dentro da carroça, Rick se ajoelha sobre o grande mercador, Thomas, com as mãos brilhando com a luz da magia de recuperação classe 3. Enquanto a energia curativa flui, o mercador expressa sua gratidão por ter seu pedido egoísta atendido. Perto dali, a jovem comerciante, Melissa, se maravilha com a forma como Rick ajudou um plebeu tão prontamente, enquanto Reis observa. Melissa então se vira para Reis, agradecendo a ela também. Reis responde que está simplesmente feliz por a carga e os passageiros estarem seguros. Com um olhar brincalhão, Melissa diz a Reis que ela pode chamá-la de madrasta, uma sugestão que deixa Rick de olhos arregalados e Reis sem graça, que parece não saber como reagir. Ele explica a Reis que, graças a ela, ele finalmente conseguiu organizar seus sentimentos. A jornada deles os leva a uma clareira silenciosa na floresta, onde uma única espada está cravada na terra, marcando um túmulo improvisado. Diante da espada-túmulo, ele diz a ela que este é um voto para ele. Ele não esquecerá a espada, mas não a desembainhará novamente, decidindo que não lutará mais para proteger as coisas. Com sua paz selada, ele agradece a Reis e sugere que retorne. A carroça dele chega aos portões de uma cidade murada, mas é parada por guardas.
Thomas chama por um conhecido, enquanto Melissa se inclina para fora, perguntando qual é o problema. Thomas gesticula em direção à carroça, explicando aos guardas como Rick os ajudou no caminho. Lá dentro, Rick fica surpreso com uma comoção. Os bandidos que eles haviam subjugado estão sendo levados amarrados. Thomas observa que eles serão tratados de acordo com a lei e expressa sua gratidão a Rick, sentindo-se em dívida por sua ajuda. Ele diz a Rick para não se preocupar com o que aconteceu, descartando o ocorrido como nada mais do que uma taxa de escolta barata. Enquanto caminham pelas ruas movimentadas da cidade, Rick sorri e concorda. Thomas os leva ao seu destino, a companhia comercial Sazai. Ele informa a Melissa que ela trabalhará aqui pelos próximos meses. A notícia choca Melissa, que exclama incrédula, percebendo que agora é a chefe interina da companhia. Sua expressão se torna sombria quando ela revela que seu pai faleceu no mês passado. Segurando uma pequena gema escura, ela explica que herdou o negócio dele. Rick e Reis ficam surpresos com a revelação, enquanto Thomas observa com uma expressão de dor. Ela continua, admitindo que está com problemas. Uma rival, a companhia Wells, está interferindo em seus negócios. Enquanto ela fala, a silhueta de uma figura grande e ameaçadora surge atrás dela. Melissa explica que essa rival conseguiu que seus produtos fossem bloqueados, e se isso continuar, suas vendas despencarão. Ela explica que Thomas é o chefe interino da companhia comercial Sazai, um fato que surpreende Rick. Thomas esclarece que estava apenas substituindo-a enquanto ela estava fora. Quando Reis pergunta sua idade, Melissa confirma que tem 15 anos, a mesma idade de Rick, para seu espanto. Thomas acrescenta que sua própria filha tem a mesma idade. Ele revela que há 2 candidatos para a liderança da empresa, mas um desapareceu. Embora não haja provas concretas, ele tem suas suspeitas sobre o que aconteceu. A expressão de Rick endurece quando ele se dá conta. Os bandidos que atacaram Reis deviam estar atrás do outro candidato. Thomas confirma isso, afirmando que os culpados capturados confessaram. O homem mais velho lamenta que, embora fosse melhor simplesmente lutar, a situação é delicada demais. Compreendendo, Rick concorda em ajudar, observando que seu poder particular é adequado para esse tipo de problema. Thomas fica surpreso, mas grato, pedindo a Rick que cuide de Melissa. Ao chegarem à sede da empresa, Rick sorri, pensando consigo mesmo que Thomas parece ser uma pessoa interessante. Uma mulher com o cabelo preso em um coque se apresenta como Carelia, a assistente designada de Rick. Melissa se curva profundamente, agradecendo sinceramente por sua ajuda enquanto eles estão diante do movimentado prédio da companhia comercial Sazai. Enquanto estão do lado de fora, uma empregada de óculos sai correndo em pânico. Chamando por sua senhora, ela expressa um imenso alívio ao ver Melissa, e então imediatamente começa a repreendê-la por não ter sido mais cuidadosa. Ela explica que ouviu dizer que Melissa havia sido resgatada por uma pessoa estranha. Melissa tranquiliza sua empregada, Nina, e apresenta a Rick como seu salvador. Nina então insiste para que sua senhora vá, pois a apresentação acabou. Melissa concorda, dizendo a Rick que voltará em breve. Um jovem de uniforme formal, com a mão direita enfaixada, aproxima-se de Carelia com um olhar intenso e agarra seu pulso. Rick observa a distância enquanto Carelia reconhece o homem, Navarre, notando que já faz muito tempo. Ele pergunta se ela o esqueceu, lembrando-a de que se passaram 16 anos desde que ele partiu. Ele questiona se ela pretende manter a paz na cidade como seu pai, o Margrave, fazia. Carelia confirma que se lembra bem dele. Perto dali, a garota do cachecol comenta com Rick como o filho de Carelia é legal. Dentro de um estabelecimento movimentado, Melissa apresenta Rick a um conhecido dela, um jovem chamado Aru. Enquanto trocam cumprimentos, outra figura se junta a eles, um homem de constituição forte em uma armadura ornamentada. Rick observa, um pouco atordoado, e pergunta a Melissa se ela sabia que o renomado herói, Hard, estava ali. Ele volta sua atenção para o herói, perguntando se poderiam conversar quando ele tivesse um momento. Hard concorda prontamente, afirmando que está disponível imediatamente. Melissa observa a troca, satisfeita. O grupo sai, caminhando por um caminho de pedra em frente a um grande edifício de vários andares. Melissa o identifica como o estabelecimento do comerciante de frutas, maravilhada com sua construção. Enquanto caminham, Hard observa que Rick havia sido convocado pelo capitão. O olhar de Rick recai sobre uma placa que identifica o prédio como a Companhia Comercial Wales. Seus olhos se arregalam de surpresa. De uma sacada acima, um homem grande e imponente com um cavanhaque escuro desliza um anel em seu dedo, declarando sua intenção de corresponder às expectativas de todos, enquanto uma multidão aplaude abaixo. Apontando para a sacada, Hard confirma a identidade do homem para Rick. Aquele, ele anuncia, é o Wales. Rick encara intensamente, sua expressão endurecendo ao observar a cena. Um resumo dos eventos recentes se desenrola. Após recuperar memórias de uma vida passada, Rick G. Neufeld foi exilado do Império Gransden junto com sua mãe. Ele resgatou a filha de um comerciante, Reis, que estava sendo perseguida por bandidos. Ao chegarem na cidade de Rieto, encontraram em meio a uma disputa política. 2 indivíduos agora competem pelo cargo de representante da cidade, Reis e outra pessoa que vinha administrando a cidade em seu lugar. Um homem grande e barulhento com um casaco de colarinho de pele se dirige à multidão, anunciando-se orgulhosamente como aquele que se prontificou a ser o representante, Wales, da guilda comercial Wales. Observando da multidão, Rick identifica o homem. Ele nota que a cidade parece segura e seu povo bem alimentado, um fato que lhe traz algum alívio. Wales continua seu discurso, gabando-se de ter garantido as rotas comerciais.
Ele descarta qualquer necessidade de um recém-chegado interferir, declarando que sua companhia comercial é a única com as conexões necessárias para administrar os assuntos da cidade. Ele sorri, confiante em sua posição. Ele então joga sua cartada final, anunciando que tem o apoio do próprio Margrave, insinuando que a eleição é uma mera formalidade. Ele avisa a multidão que qualquer outra escolha só levaria a uma vida pior para todos eles. Com um sorriso desdenhoso, ele pergunta se entenderam o que ele quis dizer. Sua declaração confiante é interrompida quando ele de repente se curva, agarrando o estômago em agonia. A multidão murmura em confusão. Rick se pergunta o que está acontecendo, enquanto Thomas e outro homem próximo dão risada, comentando que este é um novo tipo de desafio. Apesar da dor súbita, Wales se endireita à força e incita a multidão a votar nele no dia seguinte. Enquanto o comerciante se esforça, Rick se vira para Reis, perguntando o que ela fez. A mão dela está levemente levantada, um brilho fraco emanando dela enquanto se concentra. Ele a confronta, insistindo que tais táticas são erradas. A garota de cachecol intercede, defendendo a ação como necessária para apoiar Reis. Ela pergunta diretamente a Rick se ele se esqueceu do que aconteceu com sua própria mãe, sugerindo que eles não podem se dar ao luxo de jogar limpo. As palavras dela o atingem em cheio. Rick olha para uma casa próxima, percebendo que é a casa de sua mãe, onde Carelia agora reside. Uma onda de pânico invade ao considerar que sua mãe talvez não reconheça seu rosto depois de tanto tempo. Enquanto ele permanece paralisado, uma jovem de cabelo castanho avermelhado se aproxima por trás. Ela o recebe calorosamente. Rick, surpreso, pergunta se ela é Melissa. Ela confirma sua identidade, e os dois compartilham um abraço emocionado. Melissa comenta que já faz muito tempo, 16 anos desde que estiveram juntos no orfanato. A reunião deles é acompanhada por Carelia e Nina. Carelia pergunta se este é o garoto, e Melissa apresenta a Rick. Enquanto Melissa esclarece que não é a mãe dele, Carelia acrescenta que ela também não é. As declarações deixam Rick totalmente perplexo, olhando entre os rostos familiares e perguntando, mãe, sua confusão estava enraizada em memórias fragmentadas, como uma em que Carelia comentava com uma mulher chamada Karen que ela parecia jovem demais para ter 50 anos. A memória era a de um Rick de 5 anos, olhando para sua mãe. Essa memória dá lugar ao presente, onde Melissa corre para abraçar um homem mais velho e aflito, chamando de pai enquanto suas palavras se transformam em um soluço. Ele é dominado pela emoção, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto uma memória dolorosa ressurge, uma mulher sendo levada para longe de um homem indefeso e ajoelhado. Ele diz, engasgado, que não conseguiu protegê-la, mas então, olhando para Melissa e Rick, expressa seu alívio por eles estarem a salvo. Recompondo-se, Melissa apresenta formalmente Rick ao homem, a quem ela chama de tio. O homem mais velho, Taiko, encara Rick de perto, com um brilho de reconhecimento nos olhos ao confirmar sua identidade. Ele avisa seriamente a Rick que ele deve estar preparado para o que está por vir. Rick encara seu olhar intenso sem vacilar, com uma expressão de serena determinação. Então, uma súbita realização atinge Taiko, seus olhos se arregalando em choque. Ele solta a palavra tio, um título que não faz sentido, no momento em que sua própria identidade é revelada. Taiko, o avô de 58 anos de Rick. A gravidade da revelação é momentaneamente esquecida enquanto Melissa e Carelia se aglomeram ao redor de Rick, mimando, oprimido pela tensão. Ele agradece reflexivamente a sua mãe, mas logo percebe o erro, corando de vergonha. Afastando-se da comoção, Taiko fica sozinho diante de uma cômoda. Ele coloca a mão sobre a superfície, perdido em pensamentos enquanto um leve tremor percorre seus dedos. Sua contemplação termina abruptamente. Cerrando o punho com um propósito renovado, ele declara sua decisão em voz alta. Ele se tornará um homem bonito, alguém de quem sua neta possa se orgulhar. Ele imagina uma versão triunfante e angelical de si mesmo, um símbolo de sua nova esperança. Com sua neta fofa agora em sua vida, ele sente que pode finalmente construir uma vida feliz e cheia de memórias, e ruge com determinação, pronto para agarrar esta segunda chance. Com sua declaração impetuosa ainda ecoando no ar, Melissa, contagiada pela empolgação, vira-se para ele com uma ideia brilhante. Ela exclama que apresentará Rick a Reis, convencida de que, se os dois se derem bem, Reis certamente gostará dele. Taiko responde com uma gargalhada calorosa. Mais tarde, o grupo se reúne para uma refeição. A garota do cachecol identifica animadamente o prato como um ensopado de peixe. Reis expressa seu espanto por Rick conseguir criar uma refeição tão deliciosa com magia. Enquanto a garota do cachecol incentiva Carelia a comer, Rick e Taiko observam, aproveitando o jantar animado. Após o término da refeição, Taiko senta-se de braços cruzados, com a tigela totalmente limpa, um sinal claro de sua satisfação. Com a noite chegando ao fim, Reis e Carelia se levantam para sair, desejando boa noite a todos. Quando fica sozinho, uma projeção luminosa do mapa da cidade de repente envolve Rick. Sua expressão se torna sombria enquanto ele decide que precisa sair, expressando uma esperança silenciosa de que sua premonição inquietante esteja errada. Na guilda de comerciantes de Zil, uma nova eleição estava em andamento. Os candidatos eram Luna, também conhecida como Reis, a filha do antigo representante, e Wales, o homem que atualmente controlava o comércio da cidade. Com a votação marcada para dali a 2 dias, a tensão era palpável. Durante o dia, Rick manteve uma vigilância atenta sobre os dois candidatos, com o olhar fixo em Reis e Wales enquanto eles estavam na praça da cidade. Ele observou enquanto Wales começava a se afastar, falando com um associado não visto que ele chamou de Navarre, questionando se era apenas uma patrulha. Apesar de seu tom casual, ele prosseguiu com um propósito claro. Seguindo, Rick se viu levado a um beco escuro e estreito.
Ele se perguntou por que alguém faria tal desvio, mas antes que pudesse processar melhor, uma presença súbita o alertou. Seu caminho foi bloqueado por um homem de longos cabelos claros. O homem identificou Rick como aquele que estava com Wales, e com uma postura calma mas firme, afirmou que não poderia permitir que ele passasse. O homem, Navarre, revelou que ele e Wales estavam discutindo como o plano deles havia falhado precisamente por causa de um garoto chamado Rick. Ao ouvir seu próprio nome, Rick percebeu com um sobressalto que estavam falando sobre ele. Wales contou com raiva que lhe haviam dito que Hard era apenas uma isca, mas ele não acreditou. Enquanto Rick ouvia, ele cerrou os dentes em compreensão. Wales então lançou seu olhar furioso para Navarre, declarando corrupto. Navarre, no entanto, permaneceu impassível. Ele descartou a acusação, afirmando que era uma pena que o pessoal deles tivesse sido eliminado, mas que ele estava apenas fazendo seu trabalho. Ele então acrescentou que era uma pena para o mestre da guilda nerd e para o pai de Rick, uma provocação clara. Sua presunção irritou Wales, que insistiu que ele e seus aliados venceriam com certeza a próxima eleição. Navarre ouviu, sem se impressionar, apontando que Wales não tinha provas de qualquer irregularidade de sua parte. Ele então declarou sua intenção de esmagar o plano ingênuo deles, chamando seus métodos de mornos. Com um aviso final para que Rick ficasse fora de seu caminho, Navarre se virou e foi embora, deixando Rick com uma expressão endurecida e determinada. Ele estava no meio da multidão, percebendo que Reis estava certa. Ela confrontou Wales diretamente, afirmando que mesmo que contasse a todos o que ouviu, seria apenas descartado como um boato para difamá-lo. Ela declarou que precisava de uma prova inegável. O pensamento se solidificou na mente de Rick, evidências eram essenciais. Ele estava tão perdido em pensamentos que não notou a aproximação de Navarre. O homem perguntou por que Rick estava ali, questionando sua presença. Rick, assustado, começou a perguntar sobre a eleição, mas o olhar severo de Navarre o interrompeu. Na manhã seguinte, Rick se encontrou com ambos os homens. Wales explicou alegremente que, devido aos eventos recentes, Navarre serviria como seu guarda. Rick, pego de surpresa pelo arranjo, só conseguiu concordar, atordoado. Mais tarde, em uma estalagem, uma mulher gentil cumprimentou Rick, perguntando se ele precisava de algo para seu quarto. Ela então perguntou sobre a mãe dele, observando que se ele tivesse algum problema, deveria contar a ela. Rick, sem graça com sua preocupação maternal, garantiu que estava tudo bem. Ele continuou, explicando para a estalajadeira e para Carelia que tipo de pessoa Asa era. Ele a descreveu como uma mulher naturalmente gentil que doava para a igreja e ajudava órfãos. No entanto, ela foi incriminada por um crime que não cometeu, e seu negócio foi roubado dela. Nesse momento, Reis chegou, chamando por Rick. O rosto da estalajadeira se iluminou, e ela cumprimentou Reis calorosamente, oferecendo-se para trazer um chá para ela. Reis sorriu, claramente familiarizada e amigável com a mulher. Enquanto conversavam, Taiko apareceu, comentando alegremente sobre como Rick e Reis se davam bem. Ele se declarou, em tom de brincadeira, o cupido que os uniu, para o constrangimento de ambos. Mais tarde, enquanto empurrava um carrinho pelo mercado, Reis falou com convicção. Ela disse a Rick que acreditava que sua família era como a dele, e era por eles que ela tinha que proteger a cidade, tornando-se sua representante. Sua declaração foi interrompida por um homem grande com um moicano. Ele questionou em voz alta se ela era a representante, mencionando rumores de que ela havia sido ameaçada. Reis manteve-se firme, confirmando que estava de fato concorrendo. O homem então começou a provocá-la, segurando um pepino do carrinho dela e gritando sobre o preço. Ele a acusou de vender produtos de má qualidade, virando a multidão contra ela enquanto Wales observava à distância, com um sorriso de escárnio no rosto. Rick assistiu incrédulo, percebendo que aquilo era um ato deliberado de sabotagem. O homem de moicano continua seu discurso público, zombando enquanto explica sua tática. Eles estão comprando todos os vegetais na área ao redor de Zaza para monopolizar o fornecimento, e então vendendo o excedente aos consumidores por um preço baixo. Reis o encara, sua expressão uma mistura de choque e incredulidade com a audácia do plano. Observando do meio da multidão, Rick vê o homem voltar sua atenção para um lojista próximo. Ele o acusa, dizendo que o lojista também é membro da Associação Comercial da Lua e insinuando que ele é apenas uma fachada na multidão, um cúmplice de Reis. Ele então se vira de volta para Reis, com o rosto contorcido e um sorriso ameaçador enquanto grita que isso não é da conta dela. Uma mulher na multidão, Carelia, comenta com sua companhia que o Lord Wales está simplesmente agindo como qualquer comerciante faria, explorando uma brecha na lei. Reis, pega de surpresa, não consegue oferecer uma resposta. Rick percebe a gravidade da situação, lembrando que Reis arriscou a vida para obter essas mercadorias de Doldra. Nesse momento, um jovem comerciante se adianta, mostrando garrafas de sal também de Doldra. Ele as oferece por 10 moedas de prata, mas Melissa intervém rapidamente, alertando Reis contra a compra. O aviso chega tarde demais. A multidão descobre que Wales está vendendo o mesmo produto por apenas 8 moedas de prata. Reis fica em silêncio, atonita, enquanto a percepção de que todo o seu empreendimento foi sistematicamente sabotado a atinge. Uma realidade econômica deste mundo se torna clara. O sal, mesmo de baixa qualidade, é uma mercadoria de alto preço. Uma única moeda de prata tem o valor de 10.000 ienes japoneses, tornando a diferença entre 8 e 10 moedas uma soma substancial. Das sombras, Reis observa o resultado. Ela percebe que esta foi uma estratégia calculada e legítima para tirar a companhia comercial Tsukino Ryokai do mercado. Uma manobra implacável, mas eficaz. O sucesso do plano é evidente no mercado.
A companhia Wales comprou todo o estoque disponível, deixando uma multidão de cidadãos preocupados olhando para prateleiras vazias. Sussurros se espalham entre eles, todo o sal foi vendido. Enquanto isso, Melissa é abordada por um grupo de outros comerciantes. Eles se desculpam profusamente, admitindo que não puderam ajudá-la antes por estar em dívida com a companhia Wales. Observando à distância, Rick entende que Melissa não poderia ter orquestrado uma operação de tão grande escala sozinha. Ela se curva profundamente, agradecendo-lhes pelo empréstimo que forneceram à sua guilda. Os números ecoam na mente de Rick, atordoando: 300 sacos de sal, 2.000 moedas de prata, um valor impressionante de 30 milhões de ienes. Ele a olha, incrédulo. Melissa apenas sorri, tranquilizando-o para não se preocupar e dizendo que tem uma mensagem para ele. Enquanto ela fala, Rick olha para baixo, notando que sua mão está sendo segurada com força. Sua compostura de repente se desfaz. Lágrimas escorrem pelo rosto de Melissa enquanto ela desaba contra ele, soluçando que não foi a única que se machucou e que precisava transmitir os sentimentos de todos. Rick é pego completamente de surpresa. Abraçando-a, ele pergunta o que há de errado. Em meio às lágrimas, ela explica que não podia lhe contar nada porque pediram que não o fizesse. Ela lamenta que queria provar que poderia ter sucesso por conta própria, mas, mais uma vez, acabou sobrecarregando todos ao seu redor. Ele a tranquiliza gentilmente, dizendo que ela se saiu bem e não agiu sozinha. Ele diz que ela agora tem o rosto de uma verdadeira mestre de guilda. Confortada, ela admite que realmente gosta da Tsukino Ryokai. Rick então pergunta o que ele deveria dizer ao pai dela quando o encontrasse. Curiosa, Melissa pergunta como ele era, mas Rick diz que precisa investigar primeiro. Ela relembra seu passado como uma simples vendedora ambulante, reconhecendo que esta é a primeira vez que realiza algo tão grandioso. Ela olha para Rick, ainda em seu abraço. Ele diz a ela para não enfrentar isso sozinha, mas para unirem seus esforços. Ela repete as palavras dele, sua voz quase um sussurro, percebendo que não precisa ficar sozinha. Ele continua, explicando que, embora não seja do tipo que simplesmente diz deixe comigo, eles têm muitos aliados na cidade, incluindo Luna e seus companheiros. Melissa reflete em silêncio que nunca entendeu de verdade as palavras de seu pai. Rick então pergunta se é tarde demais para tentar. O rosto dela se ilumina, com lágrimas brotando em seus olhos enquanto pergunta se ele realmente ajudará a encontrar uma maneira de salvar seu pai. Ele confirma que sim. Melissa rapidamente esclarece que isso não é apenas por ela, mas também pela guilda dos mercadores. Ele sorri, garantindo que isso é motivo mais que suficiente. Ele acrescenta que, com a ajuda de Luna e dos outros, ele também quer proteger o lugar que seu pai criou. Ela pede com sinceridade que ele lhe empreste sua força, e ele concorda sem hesitar. Perto dali, Thomas e Reis observam a troca. Thomas comenta com um sorriso que eles foram descobertos e agora devem aceitar o pedido. A súbita percepção da proximidade deles faz Melissa recuar, envergonhada e sem graça. Enquanto ela gagueja, Rick volta sua atenção para Reis, perguntando se ela está de acordo com este plano. Reis, pega de surpresa, concorda que não há o que fazer. Rick então revela sua ideia, erguendo um bloco de sal brilhante. Ele explica que o sal de Eldra contém uma alta quantidade de cloreto de magnésio, o que significa que as pessoas deste mundo têm comido sal amargo. Ele propõe uma solução, usar água do mar como matéria-prima. Empregando o método de evaporação solar, aproveitando o poder do sol e do vento, eles podem produzir um sal delicioso e rico em minerais. Uma pequena e brilhante pilha de cristais brancos puros se materializa diante deles. Ele oferece um pouco a Reis para uma prova, mas Melissa se adianta ansiosamente e experimenta primeiro. Seus olhos se arregalam de espanto enquanto ela declara que é delicioso. Ela cobre a boca, incrédula, exclamando que nunca provou nada tão maravilhoso em toda a sua vida. Vendo a reação dela, Rick faz um sinal de positivo com o polegar, confiante, marcando o empreendimento como um grande sucesso. Ele explicou sua estratégia para Melissa. Em vez de simplesmente tentar vender o sal, ele propôs que as pessoas provassem pratos feitos com ele. Ele acreditava que, uma vez que experimentassem o sabor, ficariam convencidos. Melissa, maravilhada, notou que ele estava até usando magia para alterar o sal. Ele sorriu, esclarecendo que só conseguiu desta vez porque tinha os materiais necessários e uma pequena quantidade de poder mágico restante. Sem isso, o processo levaria vários dias. Melissa expressou sua preocupação, mas ele simplesmente a encorajou a dar o seu melhor, garantindo que cuidaria de sua parte. O planejamento deles foi subitamente interrompido por uma voz familiar e alegre. Thomas apareceu diante deles, segurando uma grande pá. Surpresa, Melissa perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele respondeu que era uma longa história, gesticulando em direção a alguns homens de aparência duvidosa por perto que pareciam estar causando problemas. Ele explicou que aqueles homens estavam tentando extorquir sua esposa, o que deixou Melissa horrorizada. Os clientes, cientes da situação, estavam evitando a área, uma reação que Melissa admitiu que também teria. Enquanto Thomas lamentava como a situação era ruim para os negócios, Melissa teve uma epifania. Ela entendeu que ele estava oferecendo ajuda agora porque eles o haviam ajudado com os arruaceiros mais cedo. Com a ajuda de seu novo aliado, o plano foi posto em prática. Sasha e Rei serviram pratos para a multidão que se reunia, que ficou imediatamente impressionada. Os clientes elogiaram a comida, comentando como o sal realçava um sabor excepcional nos vegetais salteados, diferente de tudo que já haviam vendido antes. O tempo estava se esgotando, com apenas 24 horas restantes até o fim da eleição. Observando a recepção positiva, Rick declarou que era hora do contra-ataque.
Melissa concordou, pronta para visitar as outras lojas mais uma vez. Hayes descreve sua estratégia para Carelia. Para levar a Wales Trading Company à falência, elas usarão magia da criação para produzir sal de qualidade superior. Diferente do empreendimento anterior, onde apenas revendiam produtos, desta vez elas competirão diretamente, oferecendo um produto melhor por um preço mais baixo. O plano se mostra um sucesso. Thomas se maravilha com o quão delicioso é o novo sal, observando que já venderam 80% do estoque. Enquanto Rick e Sasha discutem fazer outra rodada de visitas de vendas, Hayes entra de repente, gritando que algo terrível aconteceu, fazendo com que Rick e Sasha entrem em pânico. O pânico dela, no entanto, era um truque. Com um largo sorriso, Hayes anuncia que venderam absolutamente tudo. Rick, surpreso, questiona se realmente esgotou e não é apenas uma moda passageira, ponderando se deveriam ter sido mais contidos no impulso inicial de vendas. A conversa animada do grupo atrai atenção indesejada. Um homem grande com um moicano, acompanhado por seus associados, se aproxima e exige saber o motivo da comoção. Ele os descarta como crianças que se reuniram sem nenhum produto decente para vender, dizendo-lhes para se prepararem para a seleção do dia seguinte. Ele continua a zombar deles, presumindo que a falta de mercadorias significa que não tem nada a oferecer. Sasha dá um passo à frente com calma, perguntando se desejam comprar da Wales Trading Company. Ela então adiciona uma condição afiada: fazer isso é um pré-requisito para se tornar um escravo. O homem com o moicano fica desconcertado com a declaração dela. Ele assume incorretamente que o sal deles esgotou porque Reis comprou todo o sal barato e de baixa qualidade do armazém de sua empresa. Ele zomba da ideia de que eles poderiam vender algo de valor. Sasha refuta com confiança a suposição dele. Ela garante que o sal deles é muito mais delicioso que o produto oferecido pela Moon Temple Company. O homem permanece cético, questionando como isso seria possível, já que tudo vem da mesma região. Ao lhe oferecerem uma amostra, o homem prova o sal. Sua expressão arrogante se desfaz em puro choque. Ele exclama que é delicioso. Rick aproveita a vantagem, afirmando que, em comparação, o sal da Moon Temple é um produto inferior. O homem o encara, perplexo, exigindo saber de onde o conseguiram. Seu choque rapidamente se transforma em fúria. Percebendo a ameaça que este novo produto representa, ele esmaga o recipiente de sal e declara que algo assim nunca deveria ter existido. Com um olhar enlouquecido, ele avança, gritando que os fará morrer junto com o sal deles. Enquanto ele ataca, uma luz brilhante irrompe de Rick. Sasha grita seu nome. O agressor congela, com os olhos arregalados de incredulidade enquanto uma tela translúcida se materializa diante dele. É uma habilidade de avaliação, revelando o status de Rick e uma habilidade poderosa, bênção do dragão voador. Ele observa o rosto do homem com o moicano se contorcer de fúria. O homem berra que esmagará qualquer coisa que fique em seu caminho, descartando tanto Rick quanto seu sal como obstáculos inúteis. A fúria do homem se intensifica enquanto ele ergue os punhos, jurando matar quem for necessário para andar pelas ruas sem oposição. Seus companheiros observam horrorizados, com Sasha questionando se ele realmente pretende cometer um assassinato por uma disputa de negócios. Rick, no entanto, firma sua resolução, sabendo que não pode permitir que um homem tão violento prevaleça. Sua atenção então se volta para Sasha. Ele aponta um dedo ameaçador para ela, avisando que a interferência contínua levará a um destino miserável. Inabalável, Sasha se declara parceira de Rick, prometendo protegê-lo e afirmando que não tem intenção de morrer. Enquanto ela fala, a mente de Rick acelera, sua habilidade de avaliação fornecendo uma comparação clara de suas forças. Ele vê seu próprio nível de poder em 198, significativamente mais baixo que o do homem com moicano, que registra 299. Ele entende que, em uma disputa direta de força física, está em grande desvantagem. O homem com moicano explode em uma risada zombeteira, gabando-se de que seus próprios músculos são muito mais confiáveis do que qualquer grupo de heróis. Ele exige que Rick se prostre diante dele, sua confiança é absoluta. Em vez de se encolher, ele dá um passo à frente e agarra firmemente o pulso do homem. O movimento repentino pega o homem maior de surpresa. Ele zomba, questionando a sanidade de Rick por tentar detê-lo com as próprias mãos. Ele aperta o punho, considerando o que pode realizar com sua força aparentemente inferior. Ele reflete sobre a jornada deles, criando o sal do nada, vendendo-o e, inadvertidamente, provocando a ira da guilda dos mercadores. Ele conclui que não pode permitir que seus esforços sejam destruídos agora. Nesse momento de determinação, um novo poder desperta. Uma interface se materializa, indicando magia da Gênese nível 4, aprimoramento de habilidade, e seu nível de poder dispara para 360. O homem com moicano grita de dor e incredulidade, sentindo o aumento súbito e imenso de força no aperto de Rick. Com um sorriso confiante, ele declara que, se o que seu oponente quer é uma disputa de força, ele participará com prazer. O homem com moicano só consegue encará-lo em agonia e confusão, incapaz de entender como está sendo subjugado. Ele então anuncia que é hora de o homem aceitar sua retribuição. O homem com moicano fica sem palavras de choque, enquanto Thomas chama por Rick, espantado. Ele bate com força o rosto do homem de moicano nas pedras do calçamento, o impacto ecoando pela praça. Os espectadores ficam atônitos, murmurando que não conseguem acreditar no que veem. Um deles, Thomas, reporta a Wales, exclamando que Rick conseguiu. Enquanto a multidão reage, Melissa se vira para ele, com os olhos arregalados. Ela explica que deveria estar protegendo. Ele sorri gentilmente, dizendo para ela não se preocupar.
Perto dali, Sasha admite que também queria protegê-lo, e Thomas acrescenta que, embora quisesse ajudar, sentiu-se incapaz de se mover. De uma sacada com vista para a praça, Wales observa a perturbação lá embaixo. Ele faz uma careta, comentando que parece que alguém foi morto em uma briga de rua. Ele é acompanhado por Navarre, que questiona sua decisão de interferir na associação de mercadores, chamando de tolo. Wales descarta a acusação, retrucando que Navarre é quem não consegue ver o quadro geral. Navarre elabora, afirmando que divulgar os detalhes da luta por toda a cidade é uma estratégia ruim. Ele argumenta que isso apenas deixará o adversário mais cauteloso e difícil de lidar. Ele então revela uma informação crucial. A investigação deles mostra que, neste momento, as chances entre Wales e Luna estão empatadas. A notícia choca Wales, que bate com o punho na mesa, percebendo com frustração que essa reviravolta inesperada ocorreu no dia da votação. Navarre, no entanto, permanece calmo, garantindo a Wales que já se preparou para essa contingência. Lá embaixo na praça, Melissa observa os acontecimentos com um olhar conhecedor, comentando que tais acidentes infelizes são bastante comuns. No dia da eleição, uma multidão se reúne. Melissa expressa sua empolgação, enquanto Rick lamenta que gostaria de ter votado também. Perto dali, Kareli informa alegremente a Taiko que votou em Luna em nome deles. Rick agradece, e Taiko resmunga que era a única escolha apropriada. Enquanto conversam, Thomas se junta a eles, afirmando que ficará de olho nos procedimentos. Ele então revela um fato surpreendente: a taxa de votação para Zexlier é de 90%. Rick fica visivelmente chocado com um número impossivelmente alto. Sua atenção é atraída para um prédio próximo, onde ele avista Navarre e Wales. Wales pergunta se o homem com eles é o administrador da eleição, e Navarre confirma, acrescentando que nós e Subaru também estão presentes. Rick percebe que eles estão contando os votos lá dentro. Para confirmar suas suspeitas crescentes, ele ativa sua habilidade de percepção. Sua visão foca nas urnas, e uma gota de suor se forma em sua testa ao entender que algo está realmente errado. Enquanto isso, Wales se aproxima de Sasha, dizendo que ouviu os comentários dela. Ele insiste que, como ela não está concorrendo para representante, ela deveria deixar o assunto com ele. Ele afirma com confiança que não vai perder e diz a ela para apenas observar. Enquanto essa troca ocorre, Rick observa a multidão, refletindo que em um mundo sem magia, um voto direto é o método mais legítimo. Seus olhos voltam para Wales e Navarre, notando que todas as figuras importantes, incluindo o capitão, estão reunidas. Sua contemplação é interrompida quando Wales bate em seu ombro, dizendo-lhe para esperar pelos resultados. Com um largo sorriso, Wales acrescenta que, se Luna perder, será apenas por causa de sua própria popularidade esmagadora. Para a irritação de Rick, ele não consegue mais ficar em silêncio. A expressão de Rick endurece enquanto ele declara que a votação está acontecendo bem ali. Ele confronta Wales diretamente, perguntando se ele realmente acredita que pode se safar com um ato de injustiça tão flagrante. Ele continua, sua voz ressoando com convicção, afirmando que ele amadureceu e provará isso diante de toda a multidão. Ele chama o nome de Wales, arrancando um suspiro de Sasha, que percebe que não está sozinho em sua luta. Ele calmamente rebateu a explosão de fúria de Wales. Wales berrou que nunca tinha ouvido falar de tal coisa, insistindo que a contagem de votos já estava decidida para acontecer em seu quarto. Rick respondeu que tal local era um terreno fértil para fraudes, e além disso, contradizia o que o próprio Wales havia dito no dia anterior. Ele então se dirigiu à multidão, afirmando que todos os presentes tinham ouvido a promessa de Wales. Ele propôs um novo juramento público, mover a urna para um local neutro para a contagem. Os habitantes da cidade murmuraram em concordância. Wales, enfurecido, gritou que Rick não podia simplesmente exigir acesso ao seu quarto particular. Enquanto sua fúria aumentava, Navarre interveio, pedindo a Wales que se acalmasse e lembrando de que foi ele quem fez a promessa. Navarre se ofereceu para lidar com a situação, sugerindo que deixassem Rick pegar a caixa e delegassem a tarefa a ele. A contragosto, Wales concordou, ordenando a Navarre que garantisse que ele se tornasse o novo representante. Com um sorriso confiante, ele anunciou à multidão que havia aceitado o pedido. Rick observava, com uma expressão indecifrável. Um cidadão então perguntou se isso significava que a eleição seria conduzida de forma justa com um novo representante. Wales bradou que eles resolveriam o assunto na frente de todos. Por um momento, Rick acreditou que tinha vencido, mas então uma percepção súbita o atingiu. Ele detectou a ativação de uma habilidade, magia de ocultação, nível 2. Naquele instante, uma urna foi arremessada de uma janela superior do prédio, caindo em direção ao chão. A multidão ofegou em choque enquanto alguém gritava que Wales tinha acabado de jogar fora a primeira urna. Enquanto a caixa despencava, a multidão gritou em alarme com as cédulas se espalhando. Wales, fingindo inocência, perguntou qual era o problema, sugerindo que aqueles que ainda tinham suas cédulas deveriam simplesmente escrever seu nome nelas. Navarre olhou incrédulo, percebendo o que Wales tinha feito. Ele entendeu que Wales havia manipulado o presidente do comitê eleitoral para cometer este ato. Wales, enquanto isso, pensou consigo mesmo que tudo isso fazia parte de seu plano. Ele já havia preparado suas próprias cédulas e as colocado dentro da caixa. No momento em que ele processava o engano, Ains apareceu, agarrando seu braço e avisando-o para não interferir. Surpreso com a chegada repentina de Ains, Navarre só pôde observar enquanto o cavaleiro declarava sua intenção de prender o culpado. De repente, uma cortina de fumaça explodiu na praça, pegando Rick de surpresa. Através da névoa, uma voz gritou para que prendessem o presidente. Wales rugiu de fúria, gritando que as coisas tinham ido longe demais e exigindo que parassem.
Ele se virou para Navarre, insistindo que essa farsa não poderia continuar. Ele se dirige calmamente a Carelia, afirmando que se lembra do juramento daquele dia. Abaixo deles, Navarre foi capturado, forçado a se ajoelhar por 2 guardas. Wales o encara de cima, declarando que ele deve agora pagar por seus crimes. Em meio ao drama que se desenrola, Melissa de repente é chamada de representante da cidade, sua expressão uma mistura de surpresa e incerteza. Ela confessa em lágrimas para a multidão que recebeu apenas 2 votos do total. Ela insiste que, sem o apoio de Rick, não teria conquistado nada, e que uma pessoa verdadeiramente maravilhosa como Luna é quem merece ser a representante da cidade. Com uma nova determinação, ela anuncia que chegou a hora de prosseguir com a contagem de votos oficial e justa para que todos vejam. Suas palavras causam um alvoroço na multidão, pegando Sasha de surpresa. Sem que a maioria perceba, várias figuras sombrias se aproximam de Rick, sua presença gourenta. Melissa, no entanto, permanece alheia à nova ameaça, comentando alegremente que isso significa que ela e sua mãe podem finalmente administrar sua loja. Em outro lugar, Wales treme de fúria, seus nós dos dedos brancos enquanto cerra o punho. Ele rosna que eles estão sempre interferindo em seus planos. Virando-se para Ins, ele o lembra do alto preço que está sendo pago, avisando que a falha não será tolerada. Sua raiva transbordando, ele brada um voto de esmagar completamente seus oponentes e lançá-los nas profundezas do desespero. A Ins ouve em silêncio, de costas para Wales, enquanto os preparativos para o que quer que esteja por vir são confirmados. Wales ri com uma expressão enlouquecida, pensando consigo mesmo que este homem é verdadeiramente louco. Ele reflete que, com o poder que agora detém, poderia queimar toda a guilda de comerciantes lunar até o chão em um único instante. A Ins está por perto, com uma expressão sombria. Wales descarta a potencial destruição da área circundante como irrelevante para ele, mas Ins avisa que, se isso continuar, todos serão destruídos juntos. Ele sorri, declarando que se Wales for um obstáculo, ele o eliminará como um incômodo. Este, ele reflete, não é um mundo pacífico pelo qual lutou. Abaixo deles, Wales mantém Reis cativa, dizendo a ela que este é seu papel final. De repente, Wales grita enquanto sua mão é esmagada no momento em que ele está prestes a atacar Reis. A Ins o encara com fúria fria, afirmando sem rodeios que vai matá-lo. Enquanto isso, os pensamentos de Melissa viajam para sua vida passada em Doldra. Ela se lembra de usar seu conhecimento prévio para montar um grupo de heróis, tudo com o objetivo secreto de ser exilada para que pudesse correr em auxílio de Reis, que estava sendo perseguida enquanto fugia para a terra natal de sua mãe. A narrativa reconta os esquemas implacáveis de Wales. Ele havia mirado na ausente Reis, usando todas as suas conexões para lançar ataques contra ela. No dia da eleição para o novo chefe da guilda de comerciantes lunar, ele explorou a indecisão de Reis, encurralando-a com sucesso. De volta ao presente, Melissa agradece a Rick profusamente. Ele parece surpreso, pedindo para ela se acalmar e perguntando se ela estava esperando por Reis. Melissa confirma que sim, mas acrescenta que não está preocupada com ela, o que deixa Rick com uma expressão confusa. Ela explica sua intenção de resgatar Reis. Melissa lembra que, em sua vida passada, Reis foi encurralada em Doldra e morta por Surili. Ela conhece a personalidade de Wales bem o suficiente para ter certeza de que ele ainda está vivo, mas não entende sua aparência monstruosa atual. Rick a olha seriamente e pergunta se ela gostaria de ficar na casa dele esta noite. O convite repentino pega Melissa completamente de surpresa. Ela gagueja, nervosa, admitindo que, embora achasse que se davam bem, não tinha decidido sobre isso. Ele esclarece que tem muitas perguntas para ela e que é perigoso que ela fique sozinha. Ele não a deixará fazer nada imprudente. Corando profundamente, Melissa olha para ele e concorda, dizendo que entende e que irá com ele. Ela pede um tempo a Rick, prometendo informá-lo de sua decisão mais tarde. Ele parece entender, mencionando que ela deve estar usando sua habilidade de percepção. Enquanto se preparam para se despedir por hoje, ela agradece por tudo. Antes que ela possa ir, ele segura seu rosto gentilmente, perguntando se pode tê-la mais tarde, o que a faz corar profundamente. Ele rapidamente esclarece que a cidade precisará desesperadamente de suas habilidades no futuro. Ele então acrescenta que tem um pedido específico para Luna. Ele pergunta se ela pode usar uma habilidade de avaliação. Quando ela hesita, ele afirma de brincadeira que, como seu mestre, ela deve obedecer a seu comando. A declaração a deixa momentaneamente sem palavras, e ela gagueja, pedindo que ele repita o que acabou de dizer. Ela o pressiona, perguntando sobre as habilidades dele. Uma lista de habilidades poderosas passa por sua mente: aprimoramento de poder mágico, avaliação, proteção divina. Rick parece hesitante em revelá-las diretamente a ela, mas os olhos de Melissa de repente se iluminam com uma brilhante constatação. Ele pergunta se ela está se referindo à guerreira estoica, Luna. Melissa confirma que lhe ensinará o que ele precisa saber. Um momento depois, ela cora furiosamente, percebendo que seus pensamentos sobre Rick haviam tomado um rumo inadequado. Ela se repreende internamente por seus pensamentos lascivos, especialmente ao considerar a pura Luna. Recompondo-se, ela se vira para Rick e pede formalmente que ele a ensine. Ele explica que uma mensagem aparecerá assim que uma condição específica for atendida e pergunta se ela pode usar a proteção divina. Melissa admite que nunca conseguiu usá-la e nem sabe como começar a lançar magia. Focando sua intenção, ela junta as mãos, e uma luz suave emana delas enquanto ela lança com sucesso recuperação elevada, classe 1. Rick observa, impressionado. Eles riem juntos, e ele comenta que ela será muito útil para ele. Ele diz a ela que não vai se intrometer em suas habilidades, mas pede sua ajuda, observando que sua própria habilidade de avaliação é bastante alta.
Ele a assegura de que não a forçará a avaliar as habilidades dele se ela não quiser. A oferta dele a deixa desconcertada, mas o momento descontraído é quebrado quando sua expressão se torna mortalmente séria. Ele sente uma presença se aproximando. Eles chegaram, ele afirma sombriamente, confirmando que Reis está por perto e se dirigindo para o oeste. Ele encara o prédio à frente, explicando para Melissa que Wales parece estar tentando usurpar a posição de Luna como representante da cidade. Ele acrescenta, sombriamente, que não há garantia de segurança, não importa o quanto se preparem. Nesse momento, uma jovem garota corre em direção a Wales enquanto ele se dirige para a companhia mercante da Lua. Ao ver isso, Rick de repente grita para que eles sejam capturados. Melissa se vira para ele, surpresa, perguntando o que há de errado. Ele rapidamente agarra a mão da garota, explicando a Melissa que Wales provavelmente está mirando em Luna agora que ela está sozinha. Ele diz à garota com firmeza para não sair do seu lado. Perto dali, Wales os observa com um sorriso sinistro. Melissa, ainda tentando entender a súbita reviravolta, observa em choque. Rick esclarece que recebeu uma mensagem de Luna, mencionando algo sobre classe 2. Naquele momento, o homem de moicano para diante de um prédio, sua voz ecoando enquanto exige que entreguem seus bens, a cidade e suas próprias vidas. Conforme o ataque começa, Wales segura a jovem garota, insistindo para que ela use todo o seu poder. Assim que ela concorda, Navarre aparece, ordenando que Wales pare lembrando de que é proibido causar uma explosão. Wales o ignora, erguendo um orbe ornamentado e brilhante. Com uma risada selvagem, ele ruge para que tudo queime. Reagindo instantaneamente, Rick puxa Melissa para perto, gritando para ela recuar enquanto o perigo aumenta. Uma crônica de eventos relata que, após recuperar as memórias de uma vida passada, Rick G. Nelfield abandonou sua família nobre. Agora perseguido, ele viaja com sua mãe, Carelia, em direção a Gil, a capital do Império Gransden. Em sua jornada, eles conheceram uma comerciante chamada Melissa. Enquanto isso, Wales, tendo aberto o caminho pelas ruas desordeiras, dirige-se a Carelia e Navarre. Ele se gaba de ter lidado com os vários incômodos e mandado embora todos os magos criativos. À distância, Melissa percebe com horror que a breve ausência de Wales foi uma distração e que ele também havia despachado seu pai, um homem chamado Luna. Wales grita para que todos se afastem, declarando sua intenção de causar uma explosão no local. Ele solta uma risada profunda e sinistra, deleitando-se com o caos iminente. Em resposta à ameaça, uma figura com um capacete grande e redondo avança, chutando um projétil com força explosiva. Rick rapidamente se move para proteger Melissa, exigindo saber o que o agressor planeja fazer com ela. Melissa, reconhecendo a pessoa, grita, identificando-a como Luna-san. Ela então se vira para Rick, questionando por que ele estava associado à Guilda Sombra da Lua. Wales aparece atrás deles, com o rosto contorcido em uma carranca, ordenando que o moleque pare de falar e saia da frente. Ele continua, com a voz tensa de raiva, perguntando se Rick entende que ele estava apenas tentando proteger Melissa. Wales confessa que mandou levar o pai dela precisamente para que ele pudesse ser quem a protegeria. Rick olha para baixo, uma súbita percepção o atinge. Wales foi quem atacou seu pai. Dominada pela emoção, Melissa grita com Wales, exigindo saber o que ele fez. Wales apenas ri maniacalmente, dizendo a ela para ser uma boa menina e observar, prometendo que isso lhe trará paz de espírito. Melissa, transtornada, implora para que ele não seja tolo, gritando que ele matou o pai dela e não tem o direito de dizer tais coisas. Vendo a dor dela, Rick volta sua atenção para Wales, questionando para onde ele pensa que está olhando. Uma adaga feita de pura luz se materializa em sua mão estendida. A figura de capacete, a quem Rick chama de Noise, intercepta o ataque. Navarre expressa surpresa por o golpe ter sido parado, imaginando se Rick havia antecipado a intervenção de Noise e mirado de acordo. Os olhos de Rick se estreitam, ele considera Noise um incômodo. Navarre analisa Rick, observando suas estatísticas e habilidades, incluindo artes com adaga e manipulação de magia. Ele conclui que o plano de Rick envolve usar uma habilidade de variação para transformar pessoas em monstros. Afirmando que não pode se atrasar, Navarre declara sua intenção de lidar com Rick e seus companheiros de uma só vez. Ele se prepara, mas Rick grita para que pare, percebendo que usar magia de longo alcance seria desastroso. Rick entende que a magia de Navarre é poderosa demais para ser usada na cidade sem causar um imenso dano colateral. Ele sorri, sem se abalar, declarando sua intenção de continuar o assassinato. Wales, no entanto, intervém, lembrando a Navarre que ele ainda tem contas a acertar. Navarre o dispensa friamente, afirmando que seu assunto está encerrado. Ele então revela seu verdadeiro plano, apresentando um punhal e uma escama de cobra. Ele explica que esses itens lhe permitem invocar um monstro de rank A, um basilisco, cujo veneno paralisará seus alvos. Isso, ele se gaba, permitirá que ele se livre deles de forma limpa. Rick o encara, incrédulo. O jovem elabora, explicando que sua magia de criação permite que ele crie novos feitiços conforme necessário, e um feitiço de paralisia seria ideal para esta situação. A mente de Rick acelera, ele deduz que Navarre deve possuir magia de recuperação de status anormal de classe S para ter uma reserva tão vasta de energia mágica. Assim que essa percepção o atinge, Navarre avança. Ele lança um feitiço de aumento de velocidade, diminuindo a distância em um instante. Rick se prepara, acreditando que pode evitar a paralisia se conseguir evitar ser tocado. Navarre reconhece a impressionante defesa mágica de Rick, mas afirma com confiança que não será suficiente para salvá-lo. Ele se posiciona firmemente na frente de Melissa, admitindo que estava agindo de forma egoísta. Ele promete protegê-la, mostrar seu lado bom e pede que ela aguente só mais um pouco.
Sua determinação parece apenas irritar Navarre. Nesse momento, uma mulher tropeça e entra no beco, aparentemente tendo sido empurrada. É Carelia. Rick fica chocado ao vê-la ali. Enquanto Melissa grita um aviso, Carelia olha para cima, confusa. A distração momentânea é tudo que Navarre precisa. Ele aproveita a oportunidade, cravando seu punhal fundo na lateral de Rick. Rick grita, seu corpo se contraindo com a dor súbita e aguda. Enquanto ele desaba, Wales declara que a luta acabou. Melissa grita o nome de Rick, correndo para o seu lado, mas ele já está paralisado e não consegue responder. Caído no chão, indefeso, Rick entende que foi completamente derrotado. Seu horror se intensifica quando Wales agarra Melissa por trás. Ela grita, lutando contra o aperto dele enquanto ele pergunta zombeteiramente se ela precisa de ajuda. Do chão, incapaz de se mover, Rick só pode assistir, percebendo com pavor que está prestes a ser morto enquanto Melissa é levada cativa. Ele jazia indefeso no chão, cada músculo travado. Acima dele, Wales se vangloriava, elogiando-o por interferir em seus planos antes de lhe dar um tapa no rosto. O homem corpulento declarou que levaria os sentimentos de Rick consigo ao partir. Enquanto Melissa observava horrorizada, percebendo que ele estava completamente incapacitado, um brilho fraco emanou de sua mão. Wales notou a luz, zombando da cena. Ele questionou se era alguma forma de magia defensiva, ridicularizando a ideia de que Rick pudesse se proteger em seu estado atual. Ele sabia que era inútil. A habilidade não podia ser apagada, e qualquer magia defensiva desapareceria no momento em que ele perdesse a consciência. Enquanto essa percepção o atingia, Wales apertou seu domínio sobre Melissa, dizendo-lhe para desistir. Ele então mencionou que cuidaria pessoalmente da garota de cabelo azul, Luna. Melissa gritou em desespero. Wales olhou para ela com um pingo de pena, comentando que se ela tivesse conhecido Luna e os outros, talvez tivesse sido poupada desse destino. Do chão, Rick observava, atormentado pelo pensamento de que havia falhado em protegê-la. Sua mente foi inundada por memórias do sorriso dela. Ele se lembrou dela falando sobre Luna, sobre como ela era gentil e como, apesar do pouco tempo que se conheciam, ela os considerava amigos preciosos em um mundo onde tinha tão poucos. A memória se desvaneceu, deixando-a olhar para cima em angústia para Wales, que ainda mantinha Melissa cativa. De repente, a voz de Navarre cortou a tensão. Ele se dirigiu a Wales como Noise, avisando de que se arrependeria se não matasse a garota. Navarre segurava sua adaga em prontidão, lembrando a Noise que seu dever era protegê-lo. Nas pedras do calçamento, Rick amaldiçoava seus membros inúteis, incapaz de se mover enquanto Wales segurava a cabeça de Melissa, com uma expressão sombria. Inclinando-se, Navarre agarrou o rosto de Rick, sua voz uma ameaça velada. Ele prometeu que Rick não morreria, mas que arruinaria completamente a vida do jovem mestre. Durante todo o tempo, Wales segurava Melissa firmemente, seu rosto uma máscara de terror. Uma onda de fúria o percorreu, seus olhos se arregalando. Ele jurou internamente que não os deixaria fazer Luna chorar. Perto dali, a figura com o elmo de abóbora declarou que eles nunca perdoariam Rick, não importava o que acontecesse. Em resposta, Navarre pegou um pequeno frasco brilhante, segurando-o sobre o rosto de Rick. Ele declarou sua intenção de tirar todas as suas memórias, usando um feitiço que chamou de Lost, outra aplicação de sua magia de criação. A luz do frasco refletiu no olho aterrorizado de Rick. Enquanto ele jazia paralisado, Navarre pairava sobre ele, segurando o frasco brilhante de forma ameaçadora. Com um sorriso cruel, Navarre notou um movimento sutil, questionando o que a mão de Rick estava fazendo. Ao lado deles, Wales observava, dizendo calmamente para Navarre não ser travesso. Antes que o frasco pudesse tocá-lo, outra mão surgiu, agarrando o pulso de Navarre com uma força esmagadora. A parada súbita fez com que gotas de sangue espirrassem no rosto de Rick, enquanto seus olhos se arregalavam em uma mistura de choque e dor.